Olá, hoje eu quero falar sobre os 3 sinais infalíveis de que uma pessoa é invejosa de acordo com a psicologia individual de Alfred Adler. Primeiro sinal: insatisfação com a própria vida. A pessoa invejosa está sempre insatisfeita com o que tem ou com o que ela faz. A pessoa invejosa passa boa parte do tempo falando mal do que ela tem, reclamando das coisas que ela possui e menosprezando as pessoas que convivem com ela. Para a pessoa invejosa, ninguém que está ao redor dela é suficientemente bom. Namorado, amigos, pais e até filhos, ninguém que está do lado da pessoa invejosa presta para ela. Por outro lado, tudo que é dos outros é sempre melhor, mais bonito e interessante para a pessoa invejosa. Isso leva diretamente ao segundo sinal infalível de que uma pessoa é invejosa: a preocupação com a vida dos outros. Como a pessoa invejosa está insatisfeita com a própria vida, ela deseja muito viver a vida dos outros. Por causa disso, a pessoa invejosa presta uma atenção exagerada à vida alheia, reparando excessivamente nas coisas que os outros têm e nas pessoas que convivem com os outros. Curiosamente, ela não é capaz de elogiar sinceramente os outros em si. Apenas o que os outros têm interessa à pessoa invejosa, pois ela morre de vontade de ter as coisas e pessoas alheias, mas não consegue admitir isso conscientemente. Para Adler, a inveja é uma forma neurótica e socialmente inútil de admiração. O terceiro sinal de inveja é o vitimismo. A pessoa invejosa se sente injustiçada porque os outros têm aquilo que ela não pode ter. A pessoa invejosa tem ódio de quem elas invejam porque a vaidade inflada do invejoso é ofendida pelo sucesso e bem-estar dos outros. Segundo Alfred Adler, o invejoso é uma pessoa exageradamente vaidosa, que se sente superior a todo mundo e que acha que só ela merece ter o que os outros têm. Mas como a nossa cultura não vê com bons olhos manifestações abertas de ódio e de desejo de ter tudo só para si, a pessoa invejosa costuma disfarçar o ódio com uma fantasia de vitimismo. Então, a pessoa invejosa justifica o fato de ela não ter o que os outros têm por meio da fantasia neurótica de que ela é vítima de injustiça por parte de todo mundo, de que os outros são culpados da infelicidade dela. Por causa disso, a pessoa invejosa, muitas vezes, disfarça o seu ressentimento por meio da busca neurótica de igualdade. Se eu não posso ser melhor do que todo mundo, então ninguém pode ser melhor do que ninguém, todo mundo tem de ser igual. Para Alfred Adler, na mentalidade da pessoa invejosa, ninguém pode se elevar acima do nível social mediano e demonstrar seu poder sobre seus semelhantes sem, ao mesmo tempo, despertar a inveja. Uma pessoa que vence na vida, que tem coisas de valor e parceiros amorosos muito desejáveis, sempre vai ser odiado porque vai atiçar a inveja dos que se sentem superiores, mas que são incapazes de demonstrar de verdade esse sentimento fantasioso de superioridade através de ações concretas e conquistas reais. Por isso, segundo Alfred Adler, é a inveja a razão secreta que motiva muitas pessoas a lutar por instituir todas essas medidas e regras que visam ao estabelecimento da igualdade entre os seres humanos. É a inveja pura e simples, e não um interesse social sincero, o que faz que muitas pessoas defendam sistemas político-econômicos que pregam a igualdade. Afinal, para Adler, uma das leis fundamentais da sociedade humana é a de que todos aqueles que mostram estar vencendo na vida, inevitavelmente, despertaram a inveja nos seus semelhantes. E essas pessoas disfarçaram a inveja em busca pela igualdade, ou seja, a repressão de quem quer agir para vencer de verdade por aqueles que, neuroticamente, fingem ser vencedores. Se você se interessou pelo pensamento de Alfred Adler e quer conhecer um pouco mais, eu colocarei na descrição um link para outras aulas minhas sobre a psicologia individual de Adler aqui no canal. Obrigado pela sua atenção. Bons estudos!